Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 24 de agosto de 2018. Pergunte-se se você é generoso ou apenas carente. As pessoas muito generosas frequentemente se queixam das decepções que sofrem por parte dos que a ajudaram. Se o fazem supostamente sem esperar nada em troca, porque sentem-se tão decepcionadas depois. Na coluna Amizades Desaparecidas, publicada neste mesmo espaço dominical em 2016, Javier Marias dizia que era muito comum que aqueles a quem ajudamos em momentos de grande dificuldade, uma vez superada a crise, se tornarem distantes e até se transformarem em inimigos. O motivo é que relacionam a pessoa que os salvou com um momento de infelicidade que querem esquecer. Outra questão, entretanto, é porque precisam desesperadamente ser salvadores dos demais. Sob o disfarce do altruísmo, muitas vezes se esconde a forte necessidade de sermos imprescindíveis para alguém próximo. De acordo com a teoria do psicólogo Anthony Bolinches, por trás do vício de ajudar e agradar todo mundo frequentemente se esconde uma criança que recebeu pouco amor de seu pai e sua mãe. Isso faz com que procure na idade adulta o amor que não teve, comprando-o através de boas ações que lhe garantam o reconhecimento e a gratidão. Quando esse agradecimento não vem e o favor logo é esquecido, o doador, como é definido por Adam Grant em seu best-seller Dar e Receber, se sente desolado pela atitude do receptor. No livro, o psicólogo norte-americano explica que os doadores mostram-se excessivamente atentos, crédulos e dispostos a sacrificar seus interesses em benefício dos outros. Em comparação com os que recebem, Grant diz que os mais generosos ganham 14% a menos financeiramente, apresentam o dobro de risco de ser vítimas de crimes e são considerados 22% menos poderosos e dominantes do que os demais. Ao dar a alguém o próprio dinheiro, tempo, conhecimento e influência, nos colocamos a seu serviço. Reconhecendo ou não, o que procuramos em troca é ocupar um lugar central em sua estima, mas esse privilégio é de curta duração. Após algumas semanas, essa pessoa já integrou a dádiva e segue sua vida. Muitas pessoas lidam mal com essa suposta desilusão e acabam cortando a relação com o outro. Para sair dessa dinâmica de relações tóxicas, o psicólogo Xavier Gix propõe a utilização do diagrama de Peirce, um filósofo e físico norte-americano que viveu entre 1839 e 1914. Esse diagrama é uma ferramenta que explica como é gerada a psique humana. Essa representação gráfica mostra 4 quadrantes: o necessário, o possível, o impossível e o contingente. Para a questão que nos interessa, nos centraremos nos 2 primeiros. Os que pretendem ser imprescindíveis na vida das pessoas ocupam o quadrante do necessário. Fazem da ajuda aos demais uma necessidade e uma obrigação. Quem Eide a partir desse lugar do diagrama anda pelo mundo procurando o problema, o espaço que deve ser preenchido. Se fica sabendo de um amigo que tem dificuldades para pagar o aluguel, oferecerá seu dinheiro ou seu aval a um empréstimo. Com essa maneira de agir, é gerada uma dívida cada vez maior que os demais não podem devolver. Para sair do círculo vicioso, Gix propõe colocar-se no quadrante do possível, que é o que diz o senso comum. Em um jantar de 6 amigos, quem Eide dentro do possível pagará sua parte. Ou, quando muito, pagará a sua e a de outra pessoa que lhe pagou uma refeição recentemente. Quem se encontra preso no necessário, se sentirá tentado a ser o herói da noite e pagará a conta dos 6. Essa transição do necessário ao possível não é fácil. No começo, o doador compulsivo terá que lutar contra seus impulsos.
Continuando com o exemplo do restaurante, deve-se perguntar o que uma pessoa normal faria na minha situação. O desafio será ainda maior quando o doador vê que as pessoas que aprecia estão prestes a fracassar. Sentirá um impulso irresistível de salvá-las. Para reprimir esse instinto, Geeks diz que sua tarefa será deixá-los cair. Somente quem tropeça e se engana pode aprender por si mesmo a fazê-lo melhor. E se fracassar muitas vezes, então pedirá ajuda expressamente. No final, trata-se de desfazer o nó entre o que dá sem comedimento e o que recebe sem agradecer ajuda. Dessa forma, cada pessoa pode viver sua caminhada por si mesma, sem dependências e dívidas. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclarece no capítulo 13, que fazer o bem sem ostentação tem grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório, é o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Porque, para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é necessário fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. É necessário, numa palavra, colocar-se acima da humanidade, para renunciar à satisfação do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que preza mais a aprovação dos homens que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens que em Deus, e que a vida presente é para ele mais do que a vida futura, ou até mesmo que não crê na vida futura. Se ele diz o contrário, eide, entretanto, como se não acreditasse no que diz. Quantos há que só fazem um benefício com a esperança de que o beneficiado proclame sobre os telhados, que darão uma grande soma à luz do dia, mas escondido não dariam sequer uma moeda. Foi por isso que Jesus disse: os que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que busca a sua glorificação na terra, pelo bem que faz, já se pagou a si mesmo. Deus não lhe deve nada, só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Quem a mão esquerda não saiba o que faz a direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se existe a modéstia real, também existe a falsa modéstia, o simulacro da modéstia, pois há pessoas que escondem a mão, tendo o cuidado de deixar perceber que o fazem. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados pelos homens, que não lhes acontecerá perante Deus? Eles também já receberam as suas recompensas na terra. Foram vistos, estão satisfeitos de terem sido vistos, é tudo quanto terão. Qual será então a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre o beneficiado, que lhe exige de qualquer maneira testemunhos de reconhecimento, que lhe faz sentir a sua posição ao exaltar o preço dos sacrifícios que suportou por ele? Oh, para esse, não há nem mesmo a recompensa terrena, porque está privado da doce satisfação de ouvir bendizerem o seu nome, o que é um primeiro castigo para o seu orgulho. As lágrimas que estanca, em proveito da sua vaidade, em lugar de subirem ao céu, recaem sobre o coração do aflito para ulcerá-lo. O bem que faz não lhe aproveita, desde que o censura, porque todo benefício exprobrado é moeda alterada que perdeu o valor. O benefício sem ostentação tem duplo mérito além da caridade material, constitui caridade moral, pois contorna a suscetibilidade do beneficiado, fazendo-o aceitar o obséquio sem lhe ferir o amor próprio e salvaguardando a sua dignidade humana, pois há quem aceite um serviço mas recuse a esmola. Converter um serviço em esmola, pela maneira por que é prestado, é humilhar o que o recebe, e há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e habilidosa para dissimular o benefício e evitar até as menores possibilidades de melindre, porque todo choque moral aumenta o sofrimento provocado pela necessidade.
Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis, que põem o beneficiado à vontade diante do benfeitor, enquanto a caridade orgulhosa humilha. O sublime da verdadeira generosidade está em saber o benfeitor inverter os papéis, encontrando um meio de parecer ele mesmo agradecido àquele a quem presta o serviço. Eis o que querem dizer estas palavras: que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Esta foi a crônica do amanhecer de 24 de agosto de 2018. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.